Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia, e hoje a gente já vai ter a nossa revisão geral de recuperação, desse ano de produção textual. Então vamos lá? Bom, gente, de uma forma geral, no ano todo a gente viu sobre vários tipos de textos, não é? Mas agora no final do ano, no quarto bimestre, a gente se concentrou um pouco em entender os tipos textuais, que são aquelas categorias de textos que nós temos cinco e todos os outros gêneros que nós conhecemos se subdividem entre eles, não é? Entre esses tipos textuais. Estão lembrados quais são esses tipos textuais? Nós temos aqui o tipo narrativo, o tipo descritivo, o expositivo, o dissertativo e o tipo injuntivo, não é? Esses são os cinco tipos textuais. Prontinho, ó. Narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo e injuntivo. Mas o que são os tipos textuais? Eles são grupos de, como o nome já diz, tipos de texto. Eles reúnem os textos que apresentam aquelas mesmas características. Por exemplo, o tipo narrativo, ele vai juntar todos os gêneros textuais que narram histórias. Por exemplo, contos, novelas, romances, fábulas vão todos estar dentro desse tipo aqui, porque todos esses aqui possuem características narrativas. Eles vão ter personagens, eles vão ter narradores, eles vão ter um enredo, não é? E tudo isso, todas essas junções de características vão trazer eles para dentro do mesmo tipo textual, narrativo. Já do tipo descritivo, como o nome já diz, é aquele texto que tem o puro intuito de descrever alguma coisa. A gente tem, por exemplo, a notícia, o relato. A gente pode ter também, por exemplo, a biografia, um cardápio, não é? Que todos esses gêneros textuais que eu mencionei agora têm como objetivo descrever alguma coisa. Então, todos esses gêneros vão estar dentro desse tipo aqui, por possuir características descritivas, e assim sucessivamente. O dicionário, a enciclopédia, eles não nos descrevem nem nos narram uma história. Eles apenas expõem o significado, por exemplo, de uma palavra. Não é? Na enciclopédia, ela vai expor informações sobre alguma coisa. E essas são características do texto expositivo. Numa entrevista, por exemplo, a gente só vai expor aquilo que a pessoa falou, não é? A gente não pode criar nada além do que a pessoa falou numa entrevista, porque aí a gente vai estar desconfigurando esse texto. Então a entrevista é predominantemente expositiva. O texto dissertativo, olha só aqui, nós temos a resenha, o artigo, que é aquele texto que vai dissertar sobre algo, foi aquilo sobre o qual nós debruçamos no quarto bimestre, não é? Ele vai expor uma ideia, ele vai defender um ponto de vista, não é? Ele vai utilizar argumentos para enriquecer a sua tese e assim sucessivamente. O texto injuntivo, nós temos aqui, ó, bula, manual de instruções, etc., porque ele é um texto instrucional. Então, aquele texto que passa instruções sobre alguma coisa, ele vai ser chamado de injuntivo, ou também pode chamar assim ele de instrucional, tá bom? Por exemplo, a gente tem a receita de bolo, ela vai passar instruções, não é?
Então é um texto do tipo injuntivo. Eu vou estar enviando para vocês um roteiro de estudos, tá bom? Para essa recuperação, onde vocês vão poder ver, falando sobre cada um dos tipos textuais para a gente conseguir se lembrar bem. Além disso, vocês também podem observar nas videoaulas anteriores, tá bom? Para recordar alguma coisa, relembrar, tá bom? Aqui tem a fonte. Caso precisem, é só acessar esse site e vocês vão até ter mais informações sobre isso aqui, porque eu coloquei aqui no roteiro de forma mais resumida, tá bom? Além disso, além dos 5 tipos textuais que reúnem essas características que marcam cada um deles, nós também temos o tipo de linguagem que a gente falou lá no terceiro bimestre, que é a linguagem poética. E o que é a linguagem poética? Eu também coloquei aqui um texto falando, explicando um pouco, exemplificando a importância da linguagem poética, não é? Mas como a gente já viu bastante no terceiro bimestre, a linguagem poética é aquela linguagem rebuscada, é uma linguagem que muda o sentido das palavras, que busca o embelezamento do texto. A linguagem poética ela está ligada diretamente à estética, ou seja, os autores que usam esse tipo de linguagem, eles estão buscando deixar um texto mais bonito, um texto mais embelezado, né? Como é que eles vão fazer isso? Ampliando o sentido das palavras, transformando uma simples frase em uma frase cheia de figuras de linguagem, colocando recursos como rimas, ritmo no texto, não é, para gerar sonoridade. Então tudo isso vai gerar a linguagem poética, vai deixar esse texto mais poético. E onde é que a gente encontra esse tipo de linguagem? Nos textos, como o nome já diz, mais poéticos, numa prosa poética, num poema em si, claro, não é? Que é a forma escrita da poesia, numa música, às vezes num livro de romance que a gente vê. Em todos esses casos a gente encontra a linguagem poética, que é essa linguagem que trata das emoções, dos sentimentos. Ok? Então, gente, relembrado isso, nosso trabalho de recuperação ele vai ser muito simples, tá bom? É apenas um trabalho onde vocês vão colocar aquilo que vocês aprenderam. Vocês vão revisar tudo isso, de acordo com essa pequena revisão que a gente fez agora. Vocês também vão revisar lendo esse roteiro. Vocês também vão revisar revendo as videoaulas anteriores, tá bom? E o que eu quero que vocês façam é no caderno de vocês, tá bom? Não é algo que precisa ser impresso, não precisa pegar esse trabalho na escola, é algo que vocês vão fazer no caderno de vocês. Vocês vão criar... Prontinho, desculpem minha garganta. Vocês vão criar exemplos de cada um dos tipos textuais, tá bom? Não precisa ser textos longos, podem ser um parágrafo ou 2, mas vocês vão criar 5 textos. Um do tipo narrativo, seguindo as características do tipo narrativo. Outro do tipo descritivo, seguindo essas características. Outro do tipo dissertativo, né? Que foi o último que a gente viu. Vocês podem criar um artigo de opinião, pequenininho, não precisa ser grande, é só um exemplo, tá bom? Vocês podem criar também cartas do leitor, assim como preferirem, tá? Ou outro tipo de texto dissertativo. Aqui tem vários exemplos. Resenha, artigo, ensaio, né? Monografia. Claro que vocês não vão fazer uma monografia, mas, como eu disse, é um exemplo. 1 ou 2 parágrafos já serve.
Texto expositivo também, vocês podem criar, por exemplo, um verbete de enciclopédia com as palavras de vocês. Isso é importante. Ou um texto injutivo, vocês podem criar, por exemplo, uma receita ou inventar um produto e criar um manual para ele, tá bom? É uma atividade bem simples para a gente mostrar um pouco de como a gente entendeu cada um desses tipos textuais. E também, no caso, são 6 textos, tá bom? Vocês vão criar um pequeno parágrafo apresentando exemplos de linguagem poética. Não é dizendo o que é a linguagem poética, isso a gente já sabe, não precisa dizer o que é. Vocês vão dar um exemplo na prática do que de como é a linguagem poética. Vocês vão escrever um texto utilizando esse tipo de linguagem, tá bom? Pode ser um poema, pode ser como vocês quiserem, uma prosa poética, tá bom? Também um parágrafo já serve. Não precisam ser textos longos. Façam no caderno de vocês com cabeçalho, escrevendo a caneta azul ou preta, tá bom? Vai ter essas instruções lá no PDF do trabalho que eu vou mandar. Mas é bom sempre reforçar, não é? Nada de lápis, sempre a caneta. Daí vocês vão tirar foto e mandar para mim, tá bom? Não tem um limite de páginas nem de linhas, mas não precisa ser grande, tá bom? Cada um apenas 1 ou 2 parágrafos, são apenas exemplos. E outra coisa importante, tentem não retirar da internet, não é legal copiar diretamente da internet. É importante que isso aqui seja feito por vocês, de autoria de vocês, tá bom? Vocês podem se inspirar em exemplos de textos e tudo, mas nada de copiar, apenas se inspirar, ter ideias, tá bom? Mas o texto deve ser de vocês. Então, pessoal, é isso. Vocês vão ter essas 2 semanas para fazer, tá bom? Podem tirar dúvidas o quanto quiserem no privado, não tem problema, eu vou ajudar vocês no que precisar. É isso, tchau, tchau e saudades de vocês. E feliz ano novo para todo mundo! Tchau!